Olha só, Cortella está pronto? O Cortella está nos ouvindo? Será que ele está acompanhando esse finalzinho aqui do nosso bate-papo? Grande Mário Sérgio Cortella, que honra estar com ele hoje aqui. Sou fã Ele está dele. ouvindo já? Ah, Gente, que delícia! Estou ouvindo e estou vendo. É Oh, uma das Cortella. coisas, essa conversa sobre trabalho, convivência, pressão da vida, todo mundo junto, desejoso de ficar separado o tempo, depois de juntar outra vez. É tudo isso mesmo. É a vida e viva em turbulência, né, Márcia? Nossa, primeiro posso dizer que eu sou muito sua fã, você sabe disso, né? Que honra ter você aqui. Gente, eu compro fruta na fruteira dele lá em São Paulo. Ele faz feira, ele faz fruteira para a família dele, para a mãe dele. Ele é um tremendo dono de casa, esse homem. Ainda bem, ainda bem. acho que o Cortella conseguiu manter as fronteiras, né, entre o social e o trabalho. Né? Bom, eu já vou Olha, apresentar. tenho que fazê-lo, isso é uma coisa boa, né? É claro que isso muda um pouco, por exemplo, dá saudades, né? O meu trabalho permite que eu faça de onde eu estou agora, que é em casa, onde eu moro com o Cláudio, com quem eu sou casado, mas eu queria, por exemplo, ir para Florianópolis, encontrar meus 2 netos, encontrar minha filha, meu genro, né? Poder estar. Nesse momento não posso, mas essas fronteiras a gente vai construindo, mas não deixo também de ir à frutaria, de vez em quando descascar os abacaxis, nas outras vezes pegar mamão com açúcar, que é o que a vida permite. Bom, Cortella, uma honra ter você aqui. O Elton vai continuar com a gente aqui nesse bate-papo, porque, é claro, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer. Quem éramos nós antes de toda essa loucura e quem seremos nós depois de toda essa loucura? O que a gente pode esperar? Éramos um pouco arrogantes antes dessa pandemia, imaginando, como humanidade, que o que viesse a gente lidava, resolvia rapidamente, dava conta, poderíamos até nos sentir completamente invulneráveis, e não era assim. A segunda coisa é que éramos um pouco distraídos também. Há uma série de coisas que a pandemia evidenciou, ela trouxe à tona, né, dificuldades, desigualdades, ausência de orientações que sejam mais coerentes no campo da conduta coletiva. Tudo isso estava no campo um pouco da nossa distração. Evidentemente que o que nós seremos? Não dá ainda para ter uma visão muito nítida, porque nós não sabemos quais são os caminhos de fato, né? Se você se lembra, desde o primeiro óbito no Brasil, né, no dia 17 de março até agora, por várias vezes se dizia, não, pode deixar, né, não virá, o pico vai vir em maio, não, o pico vem em junho, não, o pico vem em julho. E a gente foi alterando as maneiras de fazer. Regiões do Brasil, como é o caso de Santa Catarina, que ficaram mais imunes no primeiro momento, tiveram um impacto posterior, agora ressurge. Isso significa que o que nós seremos, né? Nós seremos provavelmente mais atentas e atentos. E vamos entender, inclusive, que não dá para relaxar antes da hora. Não dá para terminar o processo de salvaguarda, de cuidado, de atenção para qualquer coisa na vida antes que se tenha mais nitidez, né, do que virá, porque sem que se deseje, acaba havendo um rebote, né, uma força de volta que é muito negativa, né? Que é o que a gente está vendo hoje. A gente agora há pouco aqui no nosso SC no Ar mostrou aí em Joinville, aqui mesmo em Florianópolis, os centros sendo remontados para continuar atendendo. Gente, não acabou a pandemia. Muito pelo contrário, a gente tem que estar super ligado. Os números estão aqui, capa do nosso ND de hoje. Falei agora há pouco, Estado registra o maior número diário de casos. Então, assim, não dá para descuidar. Agora, Cortella, a gente conversou há pouco com uma psicóloga que falou que as crianças estão tristes. Eu fiquei tão triste quando ela falou isso, assim, bem curto e grosso. As crianças estão tristes e as crianças são o nosso futuro, é o que vem pela frente. Como é que se avalia a cabeça das crianças hoje? O que esperar dessa geração que vem pela frente? Elas estão passando por algo inédito, mas que também é inédito para nós. Afinal de contas, nenhuma e nenhum de nós aguardava em algum momento, e menos ainda desejava, que 2020 fosse como está sendo, com esse número de restrições, de dificuldades, de turbulências. Por outro lado, as crianças, sem dúvida, têm um impacto mais denso, porque elas não têm tanta racionalidade, né, de compreensão do que é que as leva a, de fato, ter de ficar desse modo. Por que eu não posso sair, não posso encontrar, não posso ir para a escola? Há crianças que sofrem porque esse modo necessário de reclusão faz com que elas não tenham com os adultos que ali estão, sejam os pais,
pais ou os responsáveis uma relação que seja afável. Há alguma brutalidade também por parte de adultos que, cansados com essa situação, com dificuldade econômica, acabam exacerbando, exagerando na reação, ou, para usar o termo mais usual, perdem a cabeça e a criança acaba sendo, né, o vetor que vai acabar carregando também esse descompasso. Daí, sim, de fato, é preciso que adultas e adultos sejam capazes de prestar atenção. Há uma frase antiga, Márcia, antiga, que eu venho citando muito, né, que é uma frase que aparece no livro Rei, Nações e Narizinho, que é um livro em tese para crianças, mas que Emília, a boneca de pano, ela diz, Dona Benta afirmava, as grandes dores são mudas. As grandes dores são mudas. E é claro que a gente não pode, de maneira alguma, deixar de tentar ouvir essas dores mudas que estão, né, nas crianças também. Elton. Cortella, um prazer falar com você. Sou seu fã também, Obrigado. né? Bom dia. Olá. O Cortella, como professor, pode me dizer algo que eu observei, na opinião dele, que é uma injustiça com os professores, na minha visão. Por quê? Porque os professores se viram, num determinado momento, também trancados em casa e tendo que produzir, ou seja, eles viraram videomakers, eles viraram atores, eles viraram, além dos professores, ou seja, eles tiveram que se reinventar, mas de uma forma abrupta, não é? E me parece uma injustiça, porque eu estava lendo e eu gosto muito de ler os comentários, seja dos Facebook, das postagens, eu vou nos comentários, porque dos comentários você tira muita coisa, muitos ensinamentos. E nos comentários me vejo uma injustiça não na sua totalidade, me entendam, por favor, mas alguns pais dizendo que não, os professores têm que ensinar direito, porque o volume não está legal, porque o conteúdo não está bem explicado, porque o efeito atrás do vídeo não está legal para o meu filho ver. Mas, poxa, o professor, de uma hora para outra, ele teve que se reinventar, ele teve que se transformar em outros profissionais, não é? O senhor concorda com isso? Elton, eu concordo, sim. Eu sou professor há 46 anos, nem imaginei que se pudesse vivenciar essa situação. Tenho dialogado virtualmente com muitos colegas e muitas colegas da área, especialmente da educação pública, né, que foram surpreendidos por uma necessidade e notaram. E eles vêm me dizendo, Elton, que há duas coisas que se trouxe agora de um outro modo. Primeiro, nem nós, isto é, nós mais adultos, professores, éramos tão ruins com tecnologia e, de outro lado, nem essa criançada, essa gurizada era tão boa como se imaginava. Era boa para o lazer, o entretenimento, mas não necessariamente para o aprendizado. Segundo, a escola passa a ser mais valorizada, porque, de repente, pais e mães notaram, né, que se é difícil ficar com uma, duas crianças em casa, tendo de criar foco, criar atenção, poder ensinar, imagine fazer isso no cotidiano, numa escola presencialmente, com 25, 30, 40 crianças numa sala de aula ao mesmo tempo. De fato, nós não somos como profissionais da saúde, né, que tiveram que se triplicar, multiplicar, quadruplicar para poder cuidar e continuam cuidando da gente, mas na área de educação escolar, essa reinvenção teve de ser tão abrupta, né, que alguns não entenderam o quanto que já é difícil fazer numa situação mais regular no cotidiano. Imagine, né, numa circunstância como essa, em que, como a gente diz sempre, você tem que ir remando e jogando água, tem que ir organizando, né, de um outro modo. Por isso, ainda bem que milhares e milhares de professoras e professores não desistiram, não largaram, se reinventaram e entendem ainda o que significa a docência como forma de viver, de existir. E é claro, né, nessa hora, talvez a sociedade entenda, depois que se tiver, né, uma regularização maior de tudo, o valor que há no trabalho escolar. Eu nunca imaginei, Elton e Márcia, que eu ia ouvir crianças gritando, às vezes no prédio em que moro, né, ou no prédio ao lado, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola, né? Portanto, isso aí é algo, na minha trajetória, inimaginável. Ô, Cortella, agora há pouco eu estava conversando com a Marina Sorrentino, que é uma psicóloga e que trouxe para a gente dados de que aumentou loucamente a procura de crianças com ansiedade. Essa psicóloga que eu te disse que fez a frase, as crianças estão tristes. E aí, obviamente, ela sabia que você estaria com a gente aqui hoje, porque, aliás, está bem badalada essa sua entrevista, graças a Deus. Obrigada a quem está nos acompanhando aqui, porque realmente é uma honra ter o Cortella com a gente nesse estúdio. E aí ela deixou uma pergunta para você: como ter e como provocar
esperança nessas crianças que estão tristes? E aí eu vou estender a pergunta, Marina, dá licença, não só para as crianças, mas para todos nós, para aquele que está nos acompanhando agora, para aquele que está saindo de casa. Como ter esperança, Cortella? Tem de ser uma esperança ativa, que é aquela que você vai buscar, que você não fica sentada aguardando. Tem que ser algo que se procure, que se construa. Minha mãe, Emília, que tem 91 anos, que mora também aqui na cidade de São Paulo, onde mora. Eu sou paranaense de Londrina, mas estou na capital paulista, né, há 53 anos. Ela lembra uma frase, dado que ela passou por ter nascido em 1929, por situações que foram absolutamente horrorosas também durante o século XX todo. Ela usa uma frase que qualquer pessoa, né, em qualquer região de Santa Catarina com mais idade usa: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Essa frase não serve para acalmar, ela serve para que a gente entenda que a vida, como algo que se altera, precisa ser buscada, procurada, mexida. Por isso, a esperança em relação às crianças e adultos, ela precisa ser colocada a partir da ação. O único remédio contra a angústia é a ação. A frase que eu mais citei, porque nela acredito, nesse tempo de pandemia, todas as vezes que alguém me dizia, Márcio Elton, assim, eu estou meio agoniado, não estou aguentando as coisas, está difícil, né, eu estou um pouco depressiva, não no sentido médico, mas no sentido até do estado de espírito, eu dizia o seguinte: lembre-se do que disse Emerson, um filósofo norte-americano do século XIX. Ele dizia: torna-te necessária a alguém. Torna-te necessário a alguém. Isto é, quando você ou eu, em qualquer idade, nos tornamos necessários, a nossa vida não é mero desperdício, a gente não achará que 2020 foi um tempo perdido. Por isso, tem que se tornar necessário para que a ansiedade desapareça. No caso das crianças, o que é? Ajudar a fazer coisas, pedir para elas auxiliarem, não apenas nas tarefas de casa, mas também naquilo que nós adultos nem sempre lidamos tão bem, com orientações no campo da tecnologia, pedir para ela nos ensinar a cantar determinada música que ela canta com outros, torna-te necessário a alguém. Aí, repito, a gente sente que não foi um tempo que se deixou escorrer no vão dos dedos como areia no litoral catarinense, quando a gente está brincando com ela na beira d'água. Elton, tenho mais uma pergunta para o professor? Não, eu ficaria aqui a manhã inteira, o dia inteiro, ouvindo tranquilamente. Não, mas temos tempo, pode não, eu gosto de uma frase bastante do Cortella que eu acho que vale. Não sei se vale nesse momento complicado, né? Importa o que te importa. Né? Claro que em outras palavras, me desculpe parafraseando aqui mal, né, professor, mas importa o que te importa. E eu acho que as pessoas... Ficou complicado agora, né? Porque mentalmente está uma situação. Como eu disse anteriormente, e o professor talvez não estava aqui, muitas doenças, síndromes começaram a surgir, estão em estudo e a gente vai ter o resultado lá na frente, né? Então, como importar o que te importa nesse momento onde que muita coisa importa, muita coisa às vezes as pessoas estão se desligando, não está importando tanto, não é um significado tão grande, como fazer isso? Nós aprendemos nesse momento pandêmico, Elton, que talvez, em função até nos primeiros 6 meses de uma carência de meios à nossa disposição, né, de objetos, de serviços, dado que tudo ficou mais restrito, nós aprendemos a fazer mais com menos. A economizar mais louça, porque você vai ter que lavá-la depois. Sim. A não desperdiçar alimento, porque vai ter que sair, entre aspas, para uma outra aquisição. A restrição de disponibilidade de bens, serviços e produtos nos levou a uma certa economia, né, das coisas. No entanto, quando você lembra, né, nós estamos mais seletivos. Por exemplo, se eu, Cortella, né, com Cláudia, só posso ter um encontro distanciado, protegido, com alguém, né, isto é, aquela necessidade que a gente diz que tem, né, de encontrar pessoas, como há muita gente, eu vou ter de ser seletivo. Nesse sentido, vou ter que me importar com aquilo, né, que de fato me importa, que é o que traz a possibilidade de ampliar, de um lado, as nossas percepções, mas, por outro lado, ir direto naquilo que é essencial. Há coisas que são secundárias. Quando a Márcia falava antes do número de separações, né, que hoje houve um adensamento dessa circunstância, é porque parte das pessoas se conecta naquilo que é, né, apenas urgente, que é acessório, e não gruda naquilo que é essencial, que é a convivência, a presença junto. O fato de que, inclusive, a gente deseja que haja um término para a pandemia, porque o problema não é apenas o que é que você está fazendo enquanto ela vem,
e enquanto ela surge, a pandemia, mas como é que nós estaremos quando ela terminar, porque algumas fraturas, entre aspas, nesse momento, para colar depois, elas ficam mais complicadas. Por isso, como lembra a antiga, né, e óbvia frase, algumas coisas é melhor começar cedo antes que seja tarde. Muito bom. Cortella, para a gente fechar, o que vem pela frente aí? Quais são os seus projetos, os seus planos ainda para esse ano e para o ano que vem? Novos livros? Porque esse homem está sempre publicando, falando, fazendo, participando. O que vem pela frente? Olha, durante o momento pandêmico, até agora, eu tive a possibilidade de lançar 5 livros. Viu, gente? 5 livros. 2 deles já estavam escritos em 2019 e eles só foram publicados agora, né? Mas agora, nesse ano, 3 saíram inéditos. Um está saindo essa semana. Chama-se Sabedorias para Partilhar. Eu vou pegar para mostrar o tamanho como cabe na mão. E por que eu estou mostrando? Porque é uma junção de coisas que no nosso dia a dia nós temos de pensar. Mas eu tenho, claro, outros livros para fazer, outras viagens. Eu estou organizando eventuais possibilidades, né, de presença, né, em outras regiões. Fique imaginando se eu poderei viajar ou não, tudo aquilo que mexe, né, com a nossa condição. Por isso, o plano, né, mais forte é, primeiro, ver se continuo me cuidando, claro. Segundo, juntar aquilo que é o mundo da família. E terceiro, sem dúvida, podendo juntá-lo e estar de novo em Florianópolis, por exemplo, onde eu tenho não só, como eu disse, família, como tenho um gosto imenso de estar. A primeira vez que eu fui a Santa Catarina já faz 45 anos. Né? Portanto, faz parte dos meus planos. Não digo fazer isso por mais 45 anos, porque seria exagero, dado que eu tenho 66. Mas, pelo menos, por mais 20, eu acho bom. Que delícia, sorte nossa. Então, eu vou fazer no ar agora um convite. Claro. A próxima vez que você vier a Florianópolis, você virá, porque significa que já está podendo viajar, significa que a gente já pode estar, assim, mais perto aqui, se bem que a gente está na distância aqui. Mas você vem aqui no nosso estúdio? Você vem aqui no SC no Ar? Você vem na TV? Claro, com alegria. Uma das coisas que eu gosto, todo mundo que é professor gosta de trabalhar aparecendo, é que nem jornalista. Ninguém em sã consciência, né, gosta de trabalhar com os outros olhando, a menos que goste de se exibir. E é claro que se eu puder estar no estúdio, eu me exibo contigo e com o Elton e a gente segue as conversas. Mário Sérgio Cortella, que delícia. Mais uma vez, muito obrigada. Que felicidade te entrevistar. Continue essa pessoa maravilhosa, sensível, acessível, fala com todo mundo. A gente anda na rua, todo mundo fala com ele, é uma delícia. A fruteira adora ele. E ela que diz, ele tem um bom gosto, escolhe a fruta certa, ele que faz a compra para a casa dele, para a casa da senhora, sua mãe, não é? Eu sei tudo isso. Isso mesmo, com alegria. Cortella, abraços. Obrigada, viu? Muito obrigada. Ótimo dia para você e até uma próxima, de preferência ao vivo aqui no nosso estúdio.